Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Vamos então dar início aos nossos trabalhos dessa noite com a prece de abertura. Eu gostaria que todos vocês me acompanhassem. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos na indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregados em nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não nos do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós nos perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo a vocês uma excelente semana. Filhos, vocês precisam entender que absolutamente tudo que acontece na vida de vocês, Deus está acompanhando de perto. As coisas que você desejou muito alcançar e não conseguiu, que você não conseguiu por um motivo. E as coisas que você pediu e chegaram até você, você conseguiu não só simplesmente pensar porque eu fui merecedor disso, mas você tem que pensar na sua trajetória, uma trajetória às vezes de várias encarnações, em que você aprendeu a caminhar de uma forma correta, em que você aprendeu a agir de uma forma correta, e daí as coisas elas vão sendo facilitadas para você em determinadas áreas da sua vida, em que a dificuldade não se faz tão necessária, porque o teu aprendizado já chegou. Mas uma questão que nós sempre vemos aqui, a diferenciação entre um encarnado e outro, é a forma como vocês lidam com isso. Ganhar ou perder, conseguir uma graça aqui e não ter outra pedida, todos vocês passam por isso. A diferença é que tem determinados encarnados que eles só vão olhar para o lado difícil, eles só vão saber reclamar, eles só vão olhar para os pedidos que eles fizeram a Deus e não foram em tese atendidos, né? Sem saber que existe toda uma programação encarnatória por trás disso, que com toda certeza justifica o não dado por Deus. E existe aquele encarnado que sempre prefere olhar o lado bom das coisas, que apesar das dificuldades ele entende que o momento dele vai chegar, que não era a hora certa ainda, que talvez se aquela situação não aconteceu tenha sido mais um livramento do que de fato traria alguma coisa boa. E essa diferença de pensamento, filhos, faz toda a diferença. Quando você se habitua a olhar mais o lado bom da sua vida, a olhar as graças que você recebe, as ajudas que você tem, todas as alegrias que com certeza já aconteceram no seu dia a dia,
ao invés de enaltecer o tempo todo o que dá errado, faz uma diferença muito grande na sua trajetória, na empolgação que você tem em continuar cumprindo o que você precisa cumprir na encarnação, filhos. Vocês planejam estar aqui por um motivo muito maior. E vocês planejaram o tempo, em anos, que vocês ficariam aqui. E vocês precisam fazer esse tempo valer a pena. Aqueles encarnados que ficam perdendo tempo, reclamando de tudo, como se outras pessoas não tivessem problemas, como se outras pessoas não tivessem frustrações, ele só está trazendo para si, como sempre falamos para vocês, uma energia negativa muito pesada, que torna tudo mais difícil. Qual que é a minha mensagem de hoje, filhos? Todos vocês estão passando por dificuldades, assim como todos vocês têm coisas muito boas que merecem ser motivo de agradecimento todos os dias, sem exceção. Mas não sejam aquele encarnado que só olha para as dificuldades. Não seja aquele encarnado que passa o dia inteiro reclamando. Vocês acabam afastando pessoas da sua vida por conta disso, porque as energias elas se tornam incompatíveis, então as pessoas que estão vibrando num grau melhor, elas acabam se afastando de você. Você acaba atraindo pessoas que também são tão negativas ou piores do que você, e você acaba atraindo espíritos também tão negativos ou piores do que você. E isso não vai te agregar nada de bom. Então pensem, filhos, lembrem-se disso. Todo mundo, à sua medida, da forma como precisa, está enfrentando suas dificuldades e está recebendo as suas graças. Então agradeçam pelas graças que vocês têm e procurem buscar forças quando as dificuldades chegam. Elas não vão deixar de bater a sua porta porque você está reclamando. Muito pelo contrário. Que Deus abençoe, filhos. Boa noite a todos. A psicografia de hoje ela foi realizada aqui mesmo no Miguel Arcanjo por um irmão já desencarnado. O tema é: quais os pedidos são atendidos por Deus? Os encarnados fazem muitos pedidos para Deus durante toda a sua encarnação, porém nem todos esses pedidos são atendidos e alguns chegam a pensar que foram abandonados por Ele. Filhos, vocês precisam entender que toda encarnação é construída com base no propósito de evolução de cada encarnado. Portanto, todas as situações vivenciadas ou não pelo encarnado são diretamente ligadas a este propósito de evolução. O que eu quero dizer é que Deus está olhando por todos nós, incansavelmente, em todos os momentos, como um Pai zeloso e bondoso que Ele é. Contudo, Ele respeita o seu processo de evolução e não vai lhe conceder pedidos que estejam em desacordo com o seu planejamento reencarnatório ou o seu livre-arbítrio. Não adianta pedir para ser rico se nesta encarnação você por algum motivo escolheu por dificuldades financeiras. Não adianta pedir que alguém largue os vícios ou que você mesmo largue os vícios se você ou a outra pessoa não está verdadeiramente se esforçando para isto. Não adianta pedir para ficar curado se no seu planejamento reencarnatório se enfrentar a doença era uma das suas provações. Também não adianta pedir a cura se o seu momento de desencarnar já chegou. Deus, acima de tudo, respeita a sua trajetória espiritual, suas escolhas e o tempo que você precisa para aprender uma lição. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Agora, pedidos de proteção, conselhos, força e motivação para continuar firme na sua caminhada, Deus atende na hora. Afinal de contas, Ele é um Pai que jamais nega amor aos seus filhos, mas faz questão de ensiná-los a
caminhar sempre com suas próprias pernas, enfrentando com equilíbrio as consequências de suas escolhas, para que evoluam e encontrem a paz eterna. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a nossa paz seja a mesma do nosso Mestre Jesus. Filhos, entender uma vida sem acreditar em reencarnação é extremamente complicado. Se você achar que você só tem essa vida, e aí realmente Deus se torna injusto. Porque se todo mundo só tivesse uma oportunidade de viver, por que tantos às vezes na abundância e outros na falta? Porque alguns já nascem às vezes com uma série de dificuldades e outros às vezes parece que passam uma vida tranquila, sem muitos problemas. Aí realmente seria difícil entender um Deus amoroso nessa situação. Por isso que para você entender a justiça dele, necessariamente você tem que também aceitar a reencarnação. Aceitar que essa tua vida hoje é uma continuação do que você plantou na vida anterior. É uma continuação do que você programou no plano espiritual. As tuas necessidades de aprendizado, as tuas necessidades de refazer algumas coisas que você acha que não foram bem feitas, aprender novos sentimentos, que é uma das coisas mais complexas, enfim, tentar refazer o que estava errado e aprender novas coisas. Porque sem essa ideia, realmente Deus se torna injusto. Deus, ele, de maneira geral, ele não interfere diretamente na encarnação de ninguém. A tua encarnação segue um planejamento. E essa é uma parte também difícil para entender, no entendimento da maioria das pessoas. Ah, mas por que eu planejei passar por isso tudo? Ah, eu não ia fazer isso. Você não ia fazer isso quando você tem a ideia só dessa tua vida aqui. Que isso é tua vida, você tem que ter o máximo possível, aproveitar, ser feliz, enfim, porque essa vida daqui a um momento acaba e tudo acabou. Mas se você entender que você é imortal e que isso aqui nada mais é que uma experiência que você está vivendo novamente, para aprender, para treinar. Treinar é uma coisa que se faz muito em encarnação. A gente treina sentimentos. Tudo é treino na vida. Fazer coisas que você gostaria de ter feito, ou porque não conseguiu na encarnação passada, não deu certo. Refazer, às vezes, atitudes que você tomou lá atrás e aquilo houve um resultado muito negativo, que às vezes você só viu depois que morreu e lá em cima enxergou tudo aquilo que você fez e as consequências para você e para os outros. Aí sim, quando a gente está no plano espiritual, às vezes a gente fala, eu vou ficar lá 70, 80 anos, mas eu vou fazer o máximo possível para corrigir o que eu fiz de errado, tentar fazer de novo os sentimentos que eu ainda não aprendi e ampliar aquilo que tiveram bons resultados. As pessoas têm uma falsa ideia que vem aqui para sofrer. Se todo mundo viesse aqui para sofrer, era muita injustiça do nosso Pai. Isso aqui não é sofrimento. Isso aqui é passar pela prática por aprender sentimentos. E os sentimentos, quando você tem que agir de uma maneira diferente, isso sim causa o teu sofrimento. Quando você está acostumado a entender a vida de uma maneira, e quando você estava lá, você viu, puxa, não era bem assim, eu tenho que começar a tentar enxergar as coisas de uma maneira diferente e agir de uma maneira diferente. Às vezes, quando você já tem há séculos agindo da mesma maneira, é muito difícil. Então, não é resgate no sentido de que, estou pagando porque eu fiz errado. Toda vez que se fala estou pagando porque eu fiz errado, isso já é um erro. Ninguém está pagando nada aqui. Você está às vezes refazendo coisas que você fez errado, então você está tentando fazer direito, que você entendeu que estava errado, que você não quer mais agir dessa maneira. E é na prática. E quando você tem que mudar a tua maneira de agir, na grande maioria isso traz sofrimento muito grande.
Quantas vezes a gente vê pessoas falarem, eu sei que eu estou errado, mas eu sou assim mesmo e vou continuar. É exatamente isso, você vai continuar na próxima encarnação, até você mudar de atitude. E porque Deus está mandando, não. E quando você sobe para o plano espiritual, você entende o que você fez e as consequências disso. Então por isso que a gente fala, olhem a vida não como um castigo, não porque eu vim aqui para sofrer, ninguém veio nada para sofrer. Se hoje você está sofrendo, primeiro você tem que lidar com outras pessoas, com os livros da vida delas também, coisa que nem sempre é fácil. Mas isso também é um ensinamento, é uma lição muito grande de não fazer a mesma coisa que aquela pessoa faz com você. E aprender as coisas, uma das coisas mais difíceis que existe, equilíbrio. Porque você, para continuar evoluindo, você tem que passar por todas as situações da vida de maneira equilibrada. Porque quando você se desequilibra, você se irrita, você quer ofender, você quer xingar, você quer agredir. Ou seja, você já encheu o teu corpo de energia negativa e espalhou para outras pessoas. Ela deu um motivo, ela fez primeiro. Se ela fez primeiro e você sentiu a dor do sofrimento de alguém que tomou uma atitude errada com você, você já sabe que aquilo está errado. Fazer a mesma coisa de volta é erro do mesmo jeito. Não cabe a você julgar e estabelecer pena para as pessoas. A lei do nosso Pai funciona de maneira automática. Se alguém cometeu algum erro com você, essa pessoa emitiu essa energia, ela se envolveu nessa energia. E enquanto ela não se livrar dessa energia, as situações na vida dela vão continuar tendo problema. Castigo? Não, justiça. O que você deseja para o outro, uma parte é tua. E se a outra pessoa do lado não tem merecimento para receber, aquilo volta tudo para você. Então, em algum momento, você vai entender que você estava errado e vai começar a agir diferente. Encarnação é um grande teatro. Tudo é feito para você aprender a agir e reagir como você entende que seria a maneira correta. Filhos, vocês participaram da programação da encarnação de vocês. Por isso que não existe injustiça. O que vocês estão passando aqui, por algum motivo, vocês escolheram esse caminho, que você vai saber os motivos quando se desencarnar. E é muito bom quando a gente volta para o plano espiritual e, puxa, pelo menos uma grande parte das coisas eu consegui fazer como eu esperava, como eu acreditava que era correto. E principalmente para aqueles que gostam de dizer, né, eu não queria ter nascido nessa família, foi tudo planejado lá em cima. Não é nada por acaso, não é nada assim, aconteceu. Tudo faz parte de um planejamento. E Deus, a espiritualidade, está sempre te ajudando, te intuindo para você voltar para o teu planejamento, que às vezes são dificuldades. Está tentando te passar e te dar força, porque você pode aguentar isso tudo. Porque as coisas que você está aguentando hoje, o Pai acreditava que você tinha força para segurar. E se Ele acredita, pode ter certeza que você tem. Porque muitas pessoas vão planejar uma encarnação e sabem que se conseguir passar por isso de uma maneira equilibrada, a evolução é mais rápida. E às vezes programa um monte de dificuldade. Não, eu quero fazer tudo de uma vez só para me livrar, para dar um salto. Só que Deus sabe quando o filho não vai aguentar, Ele vai reduzindo tudo, porque Ele sabe que você não aguenta. E quando também você demonstra para você mesmo que você aprendeu aquilo que você veio fazer aqui, as provas que você já tinha planejado, caso continuasse errando, elas são tiradas do teu caminho, amenizadas. Então, quando a gente fala que está na mão de vocês, é isso. Só que vocês passam, às vezes, um dia num automático tão grande, que é reclamando e preocupando, e isso e aquilo, que não para olhar. Como é que foi o meu dia? O que eu fiz no dia de hoje que foi muito ruim, muito negativo, eu não posso fazer mais? O que eu fiz no dia de hoje que teve bom resultado, vou tentar fazer de novo? Filhos, prestem atenção numa coisa que eu falei aqui. Muitas vezes vocês passam situações, ou em casa, no trabalho, ou amigos, enfim, em alguma área, com alguém que às vezes te faz sofrer.
para te mostrar que é o mesmo jeito que você age com outras pessoas. Às vezes tem no teu trabalho um chefe que é muito difícil, está ali te cobrando, te deixa a tua vida bem complicada. E essa mesma pessoa que reclama do chefe, que acha injusto, que acha que é um jeito muito errado de agir, quando ele chega em casa ele faz a mesma coisa igualzinho com a família. São situações que estão procurando te mostrar. É o mesmo sofrimento que você reclama lá no teu trabalho, você causa dentro de casa. Ou às vezes ao contrário, leva de casa para dentro do trabalho. Ah, mas foi colocado então um chefe para ter muita dificuldade para eu sofrer? Não. Era um espírito que tinha uma tendência de agir daquela maneira, porque já vinha muitas encarnações agindo daquela maneira. Então você foi colocado ali para procurar te mostrar que aquilo ali está errado. E às vezes você espera só eu sentindo na pele para eu saber que está errado. E assim mesmo às vezes não funciona. Aí o chefe começa a evoluir, para de fazer aquela atitude, ele aprende, puxa, eu não posso fazer isso, eu estou errado, eu tenho que me modificar. Só que você continua do mesmo jeito. Provavelmente você vai trocar de emprego, porque vão botar outro que seja do mesmo jeito para te mostrar, continuar te mostrando que você está agindo errado. É isso que vocês têm que entender. A vida é uma grande escola. Isso aqui não é castigo, não é inferno, é uma escola. E quando você procura aprender com a escola, fazer a melhor coisa possível, você vai indo, seguindo de uma maneira equilibrada, sem tantos problemas. Problemas sempre vão existir, mas isso tem que afetar tanto. Agora, quando você continua fazendo errado, é igual uma escola. As provas vão vindo, e você não aprende, você tira nota ruim, você desencarna, você vai repetir o ano de novo, reencarnar e refazer o que fez errado. Quem que decidiu isso? Você. Porque você chega lá e fala, de novo, eu não consegui. Então me ajudem, vamos novamente voltar para tentar fazer diferente. Por isso, filhos, olhem primeiro para vocês. O que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo com as situações da minha vida? O que eu posso fazer para que isso primeiro seja equilibrado para mim? Porque quando você estiver equilibrado, o teu exemplo vai ensinar os outros, e o teu equilíbrio também vai te dar força para ajudar os outros. E uma coisa que a gente sabe que é muito difícil para quando a gente está encarnado de fazer, realmente se avaliar. Não achar que todo mundo que está em volta da gente está errado e a gente é o certo, coitado ali no meio de pessoas que ficam me testando. Realmente avaliar o que eu estou fazendo da minha vida. Está valendo a pena essa encarnação? Se eu morrer hoje, eu subo tranquilo ou vou querer voltar para arrumar um monte de coisa errada que eu deixei aqui? E que daí não tem mais jeito. Que a paz esteja com todos. Só lembrando que todas essas palestras tem lá no YouTube, Miguel Arcanjo Sema, para quem quiser escutar, outras pessoas que não podem vir, são sempre colocadas lá, Miguel Arcanjo Sema.